Lei 7502. Paramos no capítulo 3, das vantagens de ordem pecuniária. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens. Inciso 1. Gratificações. Inciso 2. Adicionais. E, inciso 3. Indenizações. Seção 2. Das gratificações. Artigo 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações. Inciso 1. Por regime especial de trabalho. A linha A, em tempo integral, e a linha B, em dedicação exclusiva. Inciso 2. Por atividades especiais. A linha A, de função. A linha B, de localização especial de trabalho na forma prevista em regulamento. A linha C, pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas. A linha D, de elaboração de trabalho técnico especializado na forma prevista em regulamento. E a linha E, de fiscalização ou coordenação de processos seletivos na forma prevista em regulamento. Inciso 3. Por produtividade. Inciso 4. Por serviço extraordinário. Inciso 5. Gratificação natalina. E, inciso 6. Gratificação de permanência. Subseção 1. Da gratificação por regime especial de trabalho. Artigo 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada quando convocado para a prestação de serviços em regime especial de trabalho. Artigo 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais. Inciso 1. Tempo integral. 50% do vencimento base do cargo com carga horária mínima de 2 horas, além da jornada normal de trabalho diária. E, inciso 2, dedicação exclusiva, 100% do vencimento base do cargo. Parágrafo 1. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do prefeito ou da comissão executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa. Parágrafo 3. O servidor efetivo que perceber a gratificação por regime especial de trabalho, artigo 62, inciso 1 da Lei nº 7502 de 90, por 10 anos consecutivos ou 15 anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da Previdência durante a percepção da mesma. Subseção 2. Da gratificação por atividades especiais. Artigo 65. A gratificação de função será fixada em lei e atribuída às atividades que indicar. Artigo 66. Ao funcionário que exercer atividades com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, será concedida uma gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo na forma da lei. Artigo 67. O funcionário que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação. Parágrafo único. O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 68. É vedado à funcionária gestante ou lactante o trabalho em atividades ou operações consideradas insalubres ou perigosas. Artigo 69. A gratificação de insalubridade por trabalho com raio-x ou substâncias radioativas corresponde a 40% sobre o vencimento básico do funcionário. Parágrafo 1. Os locais de trabalho e os funcionários que operem com raio-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação específica. Parágrafo 2. Os funcionários a que refere o parágrafo anterior devem ser submetidos a exames médicos periódicos. Subseção 3. Da gratificação por produtividade.
Artigo 70. A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público e, em especial, das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas. Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais. Subseção 4. Da gratificação por serviço extraordinário. Artigo 71. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo único. Em se tratando de serviço noturno, o valor da hora será acrescido de mais 20%. Artigo 72. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. Em situação de emergência, previamente definida pelo chefe do Poder Executivo, o limite para o desempenho de serviço extraordinário poderá ser elevado para o máximo de 4 horas nos dias úteis e de 8 horas em dias de descanso obrigatório. Artigo 73. A concessão da gratificação por serviço extraordinário dependerá, em cada caso, de ato expresso dos titulares dos órgãos municipais, no qual serão obrigatoriamente fixados o período e o serviço a ser prestado. Artigo 74. O exercício de cargo em comissão e de função gratificada impede o recebimento da gratificação por serviço extraordinário. Parágrafo único. O recebimento da gratificação de tempo integral ou dedicação exclusiva excluirá a percepção cumulativa da gratificação por serviço extraordinário. Subseção 5. Da gratificação natalina. Artigo 75. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de exercício no respectivo ano civil. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 76. A gratificação natalina será paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. Artigo 77. A gratificação natalina não poderá ser considerada como cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Artigo 78. O funcionário exonerado perceberá uma gratificação natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração. Artigo 78-A. O pagamento do tempo proporcional aos avos do período trabalhado no ano que ocorrer a solicitação da antecipação do 13º salário das servidoras municipais gestantes da administração direta e indireta será efetuado mediante opção assinada quando estas completarem o 7º mês de gestação, comprovada por atestado médico. Parágrafo único. O pagamento de que trata o caput será considerado adiantamento de seu direito e concedido pelo valor do mês do pagamento, ocorrendo os descontos legais na efetivação de seu complemento na data legal. Seção 3. Dos adicionais. Artigo 79. Ao funcionário serão concedidos os adicionais. Inciso 1. Adicional por tempo de serviço. Inciso 2. Adicional de férias. Inciso 3. Adicional de escolaridade. Inciso 4. Adicional de turno. E, inciso 5. Adicional de cargo em comissão. Subseção 1. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 80. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício até o máximo de 12. Parágrafo 1. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções. Inciso 1. Aos 3 anos, 5%. Inciso 2. Aos 6 anos, 5% e 10%. Inciso 3. Aos 9 anos, 5% a 15%. Inciso 4. Aos 12 anos, 5% a 20%. Inciso 5. Aos 15 anos, 5% a 25%. Inciso 6. Aos 18 anos, 5% a 30%.
Inciso 7, aos 21 anos, 5 a 35%. Inciso 8, aos 24 anos, 5 a 40%. Inciso 9, aos 27 anos, 5 a 45%. Inciso 10, aos 30 anos, 5 a 50%. Inciso 11, aos 33 anos, 5 a 55%. E inciso 12, após 34 anos, 5 a 60%. Artigo 81. O funcionário fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação. Subseção 2. Do adicional de férias. Artigo 82. Independentemente de solicitação, será pago ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Parágrafo único. No caso do funcionário ocupar cargo em comissão ou estar no exercício de função gratificada, as respectivas vantagens devem ser consideradas no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 3. Do adicional de escolaridade. Artigo 83. O adicional de escolaridade calculado sobre o vencimento base será devido nas seguintes proporções. Inciso 1. Na quantia correspondente a 20% ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija a habilitação correspondente, conclusão do primeiro grau do ensino oficial. Inciso 2. Na quantia correspondente a 60% ao titular de cargo para cujo exercício a lei exige a habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial. Inciso 3. Na quantia correspondente a 100% ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija a habilitação correspondente à conclusão do grau universitário. Parágrafo único. A gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora-aula, desde que esta atividade não seja inerente ao exercício do cargo, desde que fora do horário de expediente normal. Subseção 4. Do adicional de turno. Artigo 84. O adicional de turno é a vantagem pessoal e eventual devida ao funcionário durante o tempo em que for submetido a: inciso 1. Jornada de trabalho que deva ser desempenhada entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, correspondendo a 40% do vencimento base. Inciso 2. Trabalho aos sábados, domingos e feriados em escala de revezamento correspondente a 20% do vencimento base. Artigo 85. O adicional de turno, apesar de eventual, é devido nas férias e nas licenças remuneradas se o funcionário houver desempenhado o trabalho nas condições do artigo anterior durante os últimos 12 meses. Parágrafo 1. Somente após 3 anos de percepção do adicional de turno, a vantagem será incluída nos proventos da aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 2. Se a aposentadoria resultar de acidente em serviço, o adicional de turno será incluído nos proventos, qualquer que seja o tempo de sua percepção. Subseção 4. Do adicional de cargo em comissão. Artigo 86. O funcionário efetivo nomeado para o cargo em comissão, cargo político ou eleito para qualquer mandato eletivo, cessado esse exercício, fará jus a perceber como vantagem pessoal o adicional de que trata o inciso 5 do artigo 79 desta lei, que corresponderá à quantia parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão ou subsídio, ou mandato eletivo por ano de efetivo exercício até o máximo de 5/5. Parágrafo único. Quando mais de um cargo em comissão, cargo político ou mandato eletivo for exercido sem interrupção no período anual aquisitivo, o adicional será calculado em relação ao vencimento do cargo mais elevado. Artigo 86. O funcionário efetivo nomeado para cargo em comissão, cessado esse exercício, fará jus a perceber como vantagem pessoal o adicional de que trata o inciso 5 do artigo 79 desta lei, que corresponderá à 5ª parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão, por ano de efetivo exercício
até o máximo de 5/5. Parágrafo único. Quando mais de um cargo em comissão for exercido sem interrupção no período anual aquisitivo, o adicional será calculado em relação ao vencimento do cargo mais elevado. Artigo 87. O adicional de que trata o artigo anterior aplica-se também ao exercente de função gratificada, tomando-se como base de cálculo a quinta parte do valor da respectiva gratificação até o máximo de 5/5. Artigo 88. O funcionário que tiver adquirido direito ao máximo de 5/5 fará jus à atualização progressiva de cada parcela do adicional, mediante a substituição de cada quinta parte mais antiga pela nova quinta parte, calculada em relação ao último vencimento ou gratificação, se aquele ou essa for superior. Artigo 89. A pena de destituição do cargo em comissão ou da função gratificada implicará automaticamente na perda da vantagem pessoal respectiva. Seção 4. Das indenizações. Artigo 90. O funcionário que, em missão oficial ou de estudo, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou do exterior, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada e alimentação. Parágrafo único. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Artigo 91. O funcionário que receber indevidamente diárias será obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias, ficando ainda, se for o caso, sujeito à punição disciplinar. Artigo 92. No arbitramento das diárias será considerado o local para o qual foi deslocado o funcionário. Capítulo 4. Das licenças. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 93. Conceder-se-á ao funcionário licença, inciso 1, para tratamento de saúde, inciso 2, por motivo de acidente em serviço, inciso 3, por motivo de doença em pessoa da família, inciso 4, a gestante, inciso 5, paternidade, inciso 6, por motivo de afastamento do cônjuge, inciso 7, para prestação de serviço militar, inciso 8, para atividade política, inciso 9, para atividade sindical, inciso 10, a título de prêmio por assiduidade e comportamento. Inciso 11, para tratar de interesse particular. Parágrafo 1. As licenças previstas nos incisos 1 a 4 serão precedidas de inspeção médica realizada pelo órgão competente do município. Parágrafo 2. O funcionário não poderá permanecer em licença por período superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos 6, 7, 8 e 9. Parágrafo 3. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças previstas nos incisos 1 a 4 deste artigo. Parágrafo 4. A licença concedida dentro de 60 dias do término da anterior da mesma espécie será considerada como prorrogação. Artigo 94. O pessoal contratado para função temporária terá direito às licenças previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 93. Parágrafo 1. Na data do termo final do tempo previsto para admissão, termina a vinculação do pessoal temporário com a administração municipal, cessando as licenças concedidas. Parágrafo 2. O disposto no parágrafo anterior não se aplica à licença por motivo de acidente em serviço, que somente cessará com o restabelecimento da capacidade física ou com a aposentadoria do licenciado. Parágrafo 3. Se do acidente resultar em validez permanente, a licença será transformada em aposentadoria. Parágrafo 4. Os demais motivos de licença previstos no artigo 93 constituem justa causa para a cessação do desempenho de funções temporárias. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 95. A licença para tratamento de saúde poderá ser concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica realizada pelo órgão competente do município, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do funcionário ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.
Artigo 96. A licença superior a 60 dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica oficial. Parágrafo 1. Em casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular se, a juízo da administração, for conveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade de residência do funcionário. Parágrafo 2. Nos casos referidos no parágrafo anterior, o atestado só produzirá efeitos depois de homologado pelo Serviço Médico Oficial do município. Parágrafo 3. Verificando-se a qualquer tempo ter ocorrido uma fé na expedição do atestado ou do laudo, a administração promoverá a punição dos responsáveis. Artigo 97. Fim do prazo da licença, o funcionário será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Artigo 98. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço e doença profissional.